Antes de começar o nosso podcast, Você Pode Mais com a doutora Ingrid, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Law Offices of Michael Morcillo. Michael é advogado americano que fala português e tem um escritório de advocacia que se dedica a defender as pessoas que têm sofrido acidentes de todas as classes. Michael Morcillo tem mais de 30 anos de experiência e é um advogado renomado aqui na área de Fort Lauderdale. E também quero agradecer e mencionar a Boscovic Turismo, uma agência de turismo localizada em São Paulo, no Brasil, e que tem clientes no mundo inteiro. A Boscovic Turismo se especializa em todo tipo de viagens, de grupos, turismo e pacotes para vir para os Estados Unidos e para todos os outros países. Espero que vocês possam patrocinar aos nossos patrocinadores e agora vamos ao nosso podcast. Olá, estamos aqui com mais episódio do nosso podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Eu sou a doutora Ingrid e hoje temos a convidada Alessandra Crisanto. A Alessandra é imigrante e ela é CEO da empresa Study and Work USA. É uma empresa credenciada no estado da Flórida com um foco em ajudar as pessoas a seguirem um mestrado, um estudo dentro da área STEM, que é uma sigla que representa Science, Technology, Engineering e Math. Aqui comigo está a Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Eu que agradeço a você aceitar o nosso convite. Alessandra, vamos começar um pouquinho. Fala um pouquinho sobre você, o que você fazia no Brasil, como é que você chegou aqui e como é que foi essa jornada sua, esse planejamento de você vir para cá e começar a Study and Work USA. Certo, foi uma longa jornada. E, na verdade, só que foi rápido, né? Então, meu nome é Alessandra, eu sou advogada no Brasil, até confundo um pouco, mas eu me formei em 98 no Brasil. E depois que eu me formei, eu fui morar na Austrália, estudei lá, fiz LLM e fundei uma agência de intercâmbio no Brasil. Essa agência cresceu muito, ela foi adquirida por um grupo internacional. Eu vendi essa empresa há 6 anos atrás, né? E aí veio a pandemia. E eu fui mãe aos 47 anos. Engravidei. Nossa, isso... Gente, isso já é um grande desafio e uma grande conquista. Naturalmente, né? Foi um milagre que a gente diz. E eu estava vivendo num lugar remoto, numa praia, eu estava meio que aposentada, assim, né? Meu marido trabalhava para a Petrobras e quando o bebê fez 9 meses, bateu aquela coisa em mim. E eu falei, aonde esse menino vai estudar? E eu já tinha muito contato, né? Eu venho para os Estados Unidos, assim, como turista, desde que eu tenho 15 anos. Eu fui aquela pessoa que trocou a festa de 15 anos pela Disney, né? E já amava aqui, né? Aquela coisa de brasileiro que vem para os outlets. Férias era Estados Unidos. Uhum. E aí eu falei pro meu marido, poxa, é uma história, assim, vou tentar contar rápido. Quando eu vendi a minha empresa, eu virei diretora, eu virei funcionária daquele grupo. E eles tinham planos de me mandar para Miami para assumir uma operação aqui. Uhum. E aí eles resolveram fechar a operação na pandemia. E eu fiquei sem emprego, sem nada, e falei, bom, vou deixar a vida me levar e ver o que vai acontecer. E quando veio a pandemia, eu entrei em contato com uma pessoa do passado, eu falo que networking é tudo. E ele me chamou para fazer um trabalho para uma faculdade americana, porque eu tinha o know-how, né? Uhum. Eu tive uma empresa muito grande de intercâmbio, chegamos a ter 1.500 funcionários, etc. E quando essa empresa americana, essa faculdade de Nova York, me chamou para um trabalho, eu falei assim, olha, eles queriam abrir o mercado brasileiro, né? Era no meio da pandemia, eu falei, olha, não vai funcionar muito, porque eu conhecendo o mercado brasileiro, faculdade nos Estados Unidos é muito caro, não pode trabalhar legalmente, porque todo mundo fala que o F1 não pode trabalhar, né? A gente sabe disso, né? Porém, né? However, aí ele falou assim, não, mas as nossas faculdades oferecem o CPT, o OPT, começou a me explicar. Eu falei, não é possível, eu nunca ouvi falar nisso, né? E realmente não é divulgado. Né? Não é divulgado. E aí eu até duvidei, eu confesso. Só que ele é uma pessoa super séria, ele era presidente da universidade. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não sei se isso vai dar certo. E eu falei, é caro. Ele falou, não, mas a gente tem scholarships. Aí eu falei, isso aí tá too good to be true. Tá muito bom pra ser verdade. Eu
investiguei, falei, poxa, era uma faculdade renomada, lá no Brooklyn, de 1800 e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos unir o útil ao agradável, me dá uma bolsa, eu vou. Se for bom, eu conto para os outros. Assim, não me comprometi profissionalmente. Falei, vamos lá ver. E aí meu marido topou e eu falei, se tudo der errado, eu volto para o Brasil com um mestrado nos Estados Unidos. E se tudo der errado, 2, meu filho volta fluente em inglês. Não tem como errar, certo? Aí eu peguei minha mochilinha, eu e meu marido, e viemos para cá. E, bom, isso faz 3 anos, né? Quase, não deu 3 anos ainda. Em outubro vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Resumindo, eu entrei na faculdade, comecei a cursar, eu fiz um curso em gestão, o Masters of Science and Management, com ênfase em marketing digital. Nada a ver com a advocacia, né? Por que eu fiz isso? Porque eu falei, bom, a hora que eu vendi minha empresa, sempre fui empreendedora, eu falei, o mundo está no digital agora. Eu já estava entrando naquele mercado do marketing, do digital marketing. Pô, achei um mestrado que tem tudo a ver, vou fazer por conhecimento, né? E foi assim que eu comecei. Ao longo da faculdade, logo que eu cheguei aqui, eu falei, vamos ver se o tal do CPT funciona mesmo. No primeiro dia que eu comecei o meu curso, eu já estava contratada por uma empresa de advocacia, um escritório. Eu comecei como account manager, né? Eu sempre gostei de vendas, de falar, etc. Comecei lá a fazer um pouco de recepção, um pouco de account manager, paralegal, aprendi muito. Foi maravilhoso. E ao longo da faculdade eu fazia parcerias, né? Trazendo pessoas para essa faculdade. Quando eu finalizei meu curso, eu poderia fazer o OPT, né? E foi aí que eu abri minha empresa. Né? Porque eu posso, pelo OPT, para tentar explicar um pouquinho, né? O CPT, para quem não sabe, é o trabalho ao longo do curso, né? E nos casos das faculdades, a maioria que eu represento hoje, elas são a partir do primeiro dia. E o OPT é após o curso. Então, eu abri minha empresa, né? E nesse momento eu comecei a ampliar aquilo que eu já tinha, que eram contratos com universidades americanas. E assim que surgiu a StudyWork USA, hoje ela tem, não é só minha, tá? Tem investimentos de sócios americanos. E nós já atendemos aí mais de 3.000 famílias. E quantas faculdades você tem relacionamento com quantas faculdades? Hoje, contratos assinados, eu tenho mais de 120. Ah, pouquinho. Pouquinho. Eu, inclusive, aproveitei, né, o seu convite, aliás, muito obrigado. E eu vim fechar um novo contrato com uma faculdade que nós vamos abrir um curso nesse formato, né, em Boca Raton e Palm Beach, West Palm Beach. Deixa eu te fazer uma pergunta que não estava aqui na minha lista, mas me veio na cabeça agora. Para quem está assistindo esse podcast ou clientes nossos que vão vir me perguntar, quando você fala de bolsa, de custo, quanto que um curso desses, quanto que a pessoa... Qual é o investimento? Investimento, tá. De uma pessoa que quer vir para cá. Porque tem vários tipos de clientes nossos. Por exemplo, tem clientes que querem vir estudar, mas tem clientes que já têm uma boa profissão, um passado profissional forte, que poderiam se qualificar para uma plétora de vistos. Porém, para se manter aqui, eles querem vir e esperar aqui. Mas esperar aqui era complicado, porque os vistos que poderiam ser utilizados não estão numa época que eu posso manter alguém aqui por longo tempo sem eles estarem com algum visto, um status legal. E o mais lógico seria o F1, mas aí vem aquela conversa de todo bom advogado. Você pode conseguir um F1, mas você não vai poder trabalhar da forma que você pensa que pode trabalhar. Então, é um problema, porque já o F1, ele já carrega com ele aquela responsabilidade que você tem como se sustentar. Claro. Então, entra essa jogada do CPT, de OPT, que não é muito divulgado, porque nós, como advogados, eu não posso incentivar alguém para vir somente para poder trabalhar em função de um curso. Então, eu te pergunto, qual seria o investimento para alguém que está realmente pensando em melhorar o seu perfil e, ao mesmo tempo, vir para cá, se manter aqui, estudando outras possibilidades? Claro, perfeito. Antes de eu responder o custo, né, nós temos
trabalhos assim conexos, né? Mas da mesma forma eu também nunca incentivo ninguém a vir estudar como um pathway para o green card. Eu sou muito conservadora. Eu falo, olha, o meu visto que eu promovo, ele é temporário, né? E é para você estudar. Sem dúvida, sério, né? O foco é o estudo. Sim. O nosso F1 é o academic, né? Então tem que ficar muito claro que o foco Você faz é o estudo. M também ou não? Não muito. Eu tenho parceiros, mas não é o meu forte. Assim, eu sou muito focada no mestrado, F1 academic, né? Bem, respondendo, hoje eu tenho faculdades que após o scholarship, né, que eu já matriculo meu cliente garantindo as bolsas para eles. Vou colocar uma média de $700 mensal. Com a bolsa? Com a bolsa. Mas é curso acadêmico, não é curso de inglês? Não, eu nem trabalho com curso de inglês, tá? O acadêmico é um mestrado. Então, por exemplo, eles... E de quanto tempo? Eu tenho de 20 a 30 meses, tá? Então, as minhas bolsas, vamos colocar assim, os cursos de mestrado, o curso inteiro, eles vão variar de 15 a 20 mil dólares pelo período total de 2 anos aproximadamente. Pelo total? Total. De 15 a 20 mil? Isso. É. Muito bom. Por exemplo, o meu carro-chefe, que é uma faculdade que eu tenho em Miami, tem New Jersey, Orlando não, tem Kansas, tem Chicago, o curso sai 16.600 por 2 anos. Então, realmente. É muito razoável. São 8 mil por ano. 8 mil por ano, uma Dividido média. por 12, Isso. a matemática vai me falhar. Por isso que eu sou advogada. Vai dar essa média aí de 700 por mês. Né? É muito em conta. Porque, para você... Bom, você deve saber. Porque a maioria dos clientes que pensam em F1 é inglês. E tem curso que são $600 por mês, $500 por mês, para você no final não ter nada. Você termina, tudo bem que você vai aprender o inglês, mas se você quer aprender inglês, nada melhor que você estar num ambiente onde você vai ter que falar inglês. Sem dúvida. Eu acredito que aprender inglês deixa eu pensar como é que eu vou falar. Um curso de inglês nem sempre é o melhor veículo para aprender inglês. Porque se você vai se mergulhar numa faculdade, você não tem jeito. Você vai ter que aprender inglês. Você vai ter que ler muito. Porque naquele curso de inglês, o que acontece? Todo mundo ali fala o quê? Brasileiro. Ninguém fala inglês. Você sabe, doutora, que a imigração, eu faço vistos DS 160 no Brasil, eu faço dos meus clientes, que eu sou muito especializada. Eu treino eles para entrevista. Sim. E muitos chegam em mim de vistos negados de inglês, porque o consulado já se posicionou. Para que você vai estudar inglês em Orlando ou Miami, que só tem brasileiro? E se você pode estudar estudar ou no Brasil. De inglês em cada esquina no Brasil. Exato. É uma coisa que acontece muito. Mas para que você precisa ir para os Estados Unidos? Ou então, quando vai uma família completa, todo mundo é super culto, todos vão estudar inglês. E é complicado. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente não recomenda algo assim. É uma opção, mas não se sabe o que o consulado, como é que eles vão interpretar isso. É verdade. E tem pessoas que falam inglês muito bem. Então, como é que você vai fazer um curso de inglês se você trabalha numa multinacional e o seu intuito é ficar aqui? O curso de inglês, nós não aconselhamos, não se deve mentir nunca para a imigração. Nunca. Não faz sentido em termos acadêmicos. Um profissional de 20 anos, que ele é um CEO de uma multinacional... Fazer um curso de inglês, exatamente. Não faz sentido em progressão acadêmica, né? Então, o custo é realmente... Cecília, eu tô assustada com esse custo. Não, eu tenho uma em Los Angeles, que ela é incrível, a faculdade. Lá nós temos... Foi fundada por juízes. São 30 meses o mestrado em Leadership Management, com ênfase em tudo STEM. Artificial Intelligence, Digital Marketing, Project Management. Se você fizer o valor mensal, porque não é pagamento mensal, eles pedem o pagamento a cada 9 semanas, mas dá uma média de 550 por mês. Uau! Incrível, híbrido, né? Você, para fazer um mestrado, tá? Quais são os critérios? Eu ia chegar. Quem que poderia te procurar? Para o mestrado, você precisa ter um bacharelado. Em alguma área específica? Qualquer área. De educação física a direito, química, whatever, né? Ou licenciatura. Ok. E porque assim, é interessante até essa pergunta, porque a mentalidade do brasileiro, você deve ver isso muito. Eu quero fazer algo na minha área. O americano, ele
Às vezes ele se forma em uma coisa e faz o mestrado em outra completamente diferente. Então, a gente tem pessoas que, sei lá, por exemplo, um médico. Ele pode fazer aqui um Master's em Administration, Health Administration. Health Administration, Health Sciences. Health Science, é isso mais ou menos o meu negócio. Ele faz algo que complementa. Ele não vai fazer medicina novamente, tá? Resumindo, precisa do bacharelado, ok? E precisa ter um inglês intermediário. Tem que fazer o TOEFL? Nós não trabalhamos tantos com... Pode ser o TOEFL, mas temos o Duolingo hoje em dia. Duolingo. Que até Harvard aceita. Porque é um teste mais barato, mais fácil. Qual? O Duolingo? Duolingo, English Test. Eu tenho faculdades que, se você tirar a nota 90, que é mais ou menos 60% da prova, você já é aprovado. Ah, legal. É bem... E quanto tempo demora esse processo? Se alguém quiser te procurar para fazer um mestrado, digamos, em Health Sciences ou, Management? A gente tem muito management. Olha, se a pessoa estiver pronta com os documentos, hoje o visto F1 do Brasil está muito rápido. Sim. Né? A gente consegue em 2-3 dias. Não, mas o processo de identificar a escola e tudo isso? Eu peço um mês. Um mês. Um mês ele consegue estar aqui. É. E aqui nos Estados Unidos, se você estiver estudando inglês, a gente transfere o SEVIS. Ah, ok. E emite um E-20 novo. Emite um novo E-20, transfere ele para a faculdade e ele já ganha ali, na verdade, um Work Authorization. Então, aí vem a pergunta de $1 milhão. Chegaram aqui, vamos começar com o CPT. Como está sendo como está sendo aceitado os seus alunos? Estão conseguindo empregos? Sim. Todos eles conseguem? Conseguem. É assim, alguns ainda falam que a empresa fala, não entende o processo. Mas a gente cria documentos para explicar para a empresa. Então, você dá essa assessoria para o possível empregador? Totalmente. A pessoa não vai ficar totalmente abandonada? Eu não tenho autorização legal para falar com o empregador em nome do cliente, mas eu oriento o meu cliente. Sim. Então, eu vou dar modelos de job offer, de como documentos que explicam que o CPT... Aliás, o CPT, no nosso caso, que é o Curriculum Practitioner Training, ele é parte integral do curso. Então, você é obrigado a ter uma experiência de trabalho. Que tem a ver com o seu curso. Você não vai ser Uber. Não, exato. Okay. Exato, isso é super importante. Eu sei que vão perguntar. Sim, é verdade. Eu sei que vão perguntar. Muitos me perguntam. Eles falam, mas eu posso ser Uber? Eu falo, mas posso trabalhar no McDonald's? Isso. Ontem posso trabalhar no McDonald's? Aí eu falei, olha, se você for trabalhar na corporação do McDonald's como manager... Manager, trainee, isso sim, daí né? tudo bem, mas não fazer batata frita. Não precisa, mas nada contra quem faz. Lógico. Mas a gente dá esse caminho, né? Ah, legal. E assim, eu tenho hoje... O que eu estou fazendo no paralelo? Eu tento, assim, dar uma assessoria o mais completa possível e melhorando. Então, a gente faz parcerias com algumas empresas que a gente direciona. Eu publico dentro da minha consultoria, eu tenho uma plataforma que eu publico diariamente vagas de emprego que precisa até do português, além do inglês. Tem muitas aqui. E você sabe que isso é interessante você mencionar, porque... Dentro da imigração existe um visto que é o EB3, que é um visto de trabalho, onde você precisa de uma oferta de um trabalho. E uma das coisas que não é permitido é o idioma. Você não pode colocar num pedido de vaga para um estrangeiro o requisito de idioma. Que vai para uma auditoria, né? A não ser que seja uma profissão que não tem como você exercer sem ter o português. E qual seria, por exemplo, uma tradutora, uma professora de idioma? Tem maneiras de você dar a entender que precisa do idioma sem falar. Mas é interessante porque as pessoas que procuram um sponsor, mas ele quer alguém que fala português. Mas por quê? Senão tá tirando porque ele quer atingir o mercado brasileiro. And that's not enough. Isso não é suficiente. O Departamento de Trabalho não vai aceitar. Não vai aceitar, não vai aceitar. Bom saber. Mas, olha, eu acho fantástico a sua empresa, muito, muito legal. Porque o brasileiro, o sistema americano de faculdade é completamente diferente do brasileiro, né? Porque aqui você faz... Eu sempre falava com minhas crianças, estudem algo que vocês vão ter uma profissão. Porque aqui, quando você faz 4 anos de college, você se forma em nada, né? Isso é. Você é um nada. Né? Você faz, eu tenho um major em biology. Você não é bióloga. Eu tenho um major em química. Você não é químico. É um associate. Não é not even. Você tem um bacharel na área de química, mas você não tem uma profissão. O único curso de bacharel que você pode se formar e levantar a mão e falar, eu sou digamos, um arquiteto,
o contador também é uma profissão. O engenheiro é uma profissão. A professora, que você quer ser professora também é. Mas o americano, ele tem aquela forma de estudo que no college você faz 2 anos daquelas matérias básicas e depois você faz alguma especialização, como um advogado. O advogado aqui, ele pode ser formado em química, em biologia, em artes, em cerâmica, em biologia, em ciências políticas, em economia, em matemática, em qualquer coisa, faz a prova e faz o direito. Que não tem nada a ver com o que você faz. Inclusive, as faculdades de direito, às vezes, eles querem diversificar e ter pessoas formadas em coisas que não tem nada a ver com direito para ter uma imagem, uma visão muito mais ampla. Porque no Brasil você já escolhe. E eu acho que um jovem, né, uma criança de 18 anos, a grande maioria não sabe exatamente o que quer, né? Plenamente. Então, como é que você vai começar a faculdade? Eu vou ser médico, eu vou ser... Alguns sim. Não adianta. Tem pessoas que sim. Têm vocação, né? Mas tem pessoas que começam aqui, por exemplo, meu filho foi ele começou, não, eu vou ser médico. Não, ele mudou. Vê que não quer. Ele não era aquilo que ele queria, ele se formou em matemática aplicada. Tá? Hoje ele trabalha para o Estado, tem um trabalho maravilhoso, mas não tinha nada com aqueles 2 primeiros anos que ele fez. Não é que foram perdidos, mas... não era para ele. Então, para você entrar numa faculdade de medicina, o que você faz se você muda de ideia no Brasil? É complicado. É mais complicado do que aqui, né? Eu falo que o brasileiro ele precisa desconstruir, até é muito legal estar falando com você, porque você entende. É difícil para mim explicar o sistema de ensino aqui, por causa disso. Falar, peraí, uma pessoa que é formada em química, ela faz um JD e vira advogado? Sim. Eles não entendem, os brasileiros, é difícil de entender. Porque você já começa, eu vou fazer o vestibular pro direito, ou para ser dentista. Isso. Então, aqui não, aqui você faz a sua faculdade e quando você terminar, tudo bem, se você tem uma base de biologia e dependendo da faculdade que você quer ir, existem faculdades que exigem. Por exemplo, nós queremos os médicos, os nossos estudantes de medicina que tenham alguma base em biologia, né? Mas na faculdade todo mundo pode escolher uma biologia, uma química, uma ciência. Todo mundo tem essa base numa faculdade de 4 anos aqui. Então, é completamente diferente do Brasil. Você não vai se mergulhar no direito, ou na medicina, ou na odontologia, ou na arquitetura. Você pode escolher depois. Sim. Depois que você passar aqueles 4 anos de aprendizado, de crescimento. Entendeu? E o americano, muitas crianças americanas vão estudar longe. O meu estudou longe, meu filho estudou longe, estudou em Tallahassee, na FSU. A minha filha já... Eu digo que ela foi, como é que se diz? Ela foi, qual é a palavra que eu quero? Rebelde. E ela demonstrou ser rebelde de estudar perto de casa. Não entendi não entendi. Ao invés de ir para longe, ficou perto. Então, ela é formada na University of Miami. Eu também sou na University of Miami, meu irmão. E meu filho ele estudou na FSU. E é completamente diferente do Brasil. Completamente diferente. E faz tanto sentido. Eu me lembro que quando eu me formei em Direito com 21 anos no Brasil, eu era assessora de desembargador. E a idade também é jovem. Muito jovem. Então, eu entrei com 17 anos. Aqui você começa a faculdade geralmente com 18. Aí você faz 4 anos, né? Sim. Aí depois você vai fazer o estudo para passar. Né? Vai passar aquela prova da ordem, do Law School, que demora para entrar no Law School. Aí você vai fazer 3 anos de Law School. Aí você já está com 18, 20, 24, 25. Aí vai fazer a prova do Bar. Mas então você vai começar aos 26 anos, mais ou menos. Então você está mais maduro do que criança jovem de 20 anos. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 21 anos, eu estudava, finalizei Direito, fiz o bar e trabalhava com juiz. Eu era assessora de desembargador. E eu estava estudando para ser juíza, paralelo. Eu era muito estudiosa. Aí eu dei um choque. Eu falei, eu não consigo decidir nem minha vida. Imagina dos outros. Vai que eu passo nessa magistratura. Eu fui embora. Porque vai que vão confiar em mim. Vai que deu certo. Eu fui embora, eu fugi. Porque a verdade é que eu falei assim... Eu falei, a faculdade... Porque eu já tinha prática, né? Eu trabalhava com juiz, eu fazia os despachos. Eu falei, a faculdade de Direito deveria chamar Introdução ao Direito. Porque você não aprende.
Agora, Lá no Brasil. Não é muito diferente aqui não, tá? Para você ver como é importante ter aquela base dos 4 anos aqui. Porque você tem a base dos 4, você vai fazer 3 anos de direito, embora hoje está muito mais diferente de quando eu fiz direito, mas eu acho que, por exemplo, na medicina, você aprende a ser médico. Você aprende a ser médico. Na odontologia também. No direito, você, na minha opinião, você não aprende a ser advogado. Você aprende a aprender aonde procurar a informação que vai te servir para um dia você poder analisar um caso de um cliente. Exato. É isso a base, né? E o que é muito, o que a faculdade de Direito ensina muito, pelo menos para mim, foi a lógica. Como você aplicar a lógica a um problema. Tá? É isso que é, para mim, na minha opinião, e escrever. Eu adoro escrever, escrevo muito, muito, até demais. Que elas reclamam que eu demoro a escrever. Mas é isso que a Faculdade de Direito, para mim, serviu para ampliar o meu amor da palavra escrita e a análise e pensar. Isso. E às vezes o advogado pensa demais, né? Sim. Você está pensando ainda? Sim, estou pensando ainda. Estou pensando para ver se o que eu estou pensando vai resultar em algo que realmente eu posso pensar mais para fazer. Mas eu acho isso fantástico. E se me permite adicionar, o advogado americano, que você, né? Americano, apesar de falar português, né? Até curioso porque você fala tão bem, né? Meu pai. Sim. Então, ele também pensa... A lógica é diferente da do brasileiro. É muito. E a escrita é completamente diferente. Sim. Eu trabalhando em escritório de advocacia... Eu falei, opa, eu não estou preparada para escrever igual de jeito nenhum. Não me considerava. Porque a lógica, até a maneira de posicionar... A semântica, tudo é diferente. A semântica é completamente diferente. Sim. E a lógica é diferente. Até porque é common law, civil law... São sistemas jurídicos completamente distintos. Então, eu acho fantástico, né? Você com esse conhecimento, sendo americana, formada aqui... E tendo a linguagem que pode se comunicar com o cliente brasileiro, pode ajudá-lo, com certeza, porque entende também a cultura. Né? Isso me ajuda muito. As leis do Brasil, para mim, são completamente alheias. Não entendo, não posso nem imaginar ser advogada no Brasil. Mas eu entendo a cultura, porque, embora meus pais vieram para cá quando me trouxeram pequena, eles sempre exigiram, principalmente meu pai, você tem que falar seu idioma, e aprender outros, se possível. E graças a Deus eu falo vários. A minha mãe é croata, eu falo croata. Eu falo português, eu falo inglês, falo espanhol. Tem outros aí que eu ainda me viro. Mas isso para mim me ajudou muito, porque nós temos... A maioria dos clientes são brasileiros, mas eu tenho clientes do mundo inteiro. Sim. Sempre tive. Mas o sistema educacional aqui, ele é fantástico. E eu acho que ele prepara mais o jovem para a vida do que você se mergulhar no... Eu não posso imaginar eu comecei a minha faculdade quando eu tinha 17 anos. Eu não posso imaginar eu com 17 anos já falar, não, Ingrid, eu vou ser advogada, eu vou ser médica. Eu não tinha preparo para isso. Eu precisava escolher, eu tinha que saber. Sim. Então, te dá essa oportunidade de você mudar. Vamos mudar para o major, vou fazer isso. Tem um major, tem um minor. Eu posso estudar química e depois posso estudar religião. Sim, é muito bom você estar falando isso, porque as pessoas falam... Como é que você estudou Management e Digital Marketing? Foi isso, eu fiz meu major, que o CPT tem que ser na área do major. Do major, yeah. Então, eu fiz os Masters of Science. É o foco do curso. É o foco, é o nome, né? Vai vir no I-20, vamos dizer assim. Então, eu fiz Masters of Science in Management. Por isso que era STEM, que é Science. Science, yes. E aí, eu escolhi a Concentration, que é o minor em Digital Marketing. E poderia ser outra coisa. Tem várias opções. Hoje a gente tem Digital Marketing, Project Management, Engineering Operations, Data Science, Data Analytics. São tantos, né? Que tem o Health, né? Então, a gente... Quando eu vou explicar isso para o brasileiro, para eles tum mas não entende, né? É bem Aí eu diferente. falo, vai lá que você vai entender do caminho. Olha, Alessandra, acho fantástico. Eu acho que é um projeto seu fantástico. Eu já conhecia, agora vou ainda expandir mais a minha propaganda sua. Obrigada. Chegam muitos clientes. Que bom. Porque é algo que realmente ajuda as pessoas e eles vão aprendendo que tem um caminho. Sabe, existe como você fazer
um estudo de F1, mas o que o brasileiro só pensa no inglês. E é acessível, né? E é acessível. Nossa, financeiramente, muito acessível. Isso até que para uma você- pessoa mais jovem, um Sim. casal jovem É. que quer vir para cá. E é um primeiro passo Tem também. muito casal hoje comigo. Muito e o legal. que eu gosto de explicar, isso que você falou da cultura. O que eu faço hoje? Porque tem gente que não entende muito bem o meu papel. Eu converso com uma faculdade e explico para eles que eu tenho um mercado brasileiro, entendeu? Que eu tenho muitos clientes e que, olha, por exemplo, eu chego na faculdade e tal, eu falo que o brasileiro precisa de parcelamento, o brasileiro precisa de... não, vai falar em parcelar para o americano. Eles amam esse payment plan, O americano não parcela nada. não sabe o que é parcelar, Não, né? Então, não. a gente consegue payment plan pré-aprovado. Aham. E eu explico que o brasileiro precisa de uma certa flexibilidade no Duolingo. Então, eu faço aquele projeto e entrego para a faculdade e depois eu trago os alunos. Fantástico, Alessandra. Uma pergunta que a Cecília escreveu aqui para mim. E como é que funciona o sistema de nota? É igual para todos os alunos ou esses têm um sistema diferente? Porque o brasileiro não tem, é diferente. As notas, O sistema de... o sistema no mestrado. Exatamente. Então, para entrar, vamos lembrar isso, você tem que... são créditos. São créditos. Tá? Mas você tem que ter um GPA mínimo. Que é a média das suas notas. Isso, por isso que tem que ter uma assessoria. Tem gente que fala, mas se eu for direto na faculdade, eu falo, você não vai nem conseguir falar com eles. Não vai. Não consegue, eles não estão preparados. E para eles explicarem, o brasileiro não vai entender. Não vai entender. Não vai. Eu faço, eu traduzo, vamos dizer assim, né? Um pouco mais do que traduzir. Eu facilito, eu mastiguei o sistema. Sim. Foi isso que eu me considero pioneira em falar sobre isso, porque eu mastiguei. Né? Então, por exemplo, às vezes você chega numa faculdade e fala, o aluno, eu queria trabalhar, cadê minha autorização? Daí ele fala, não pode. You can't. Mas você pode fazer o CPT. Que, in the end of the day, o que é o CPT? Trabalho. É. Entendeu? Então, eu fiz isso, eu fui mastigando. Agora, o sistema aqui é de créditos. Sim, são né? créditos. E aí, até você entender que cada uma matéria tem três, umas tem duas, uma tem uma. Quando tem 4, uau! É isso. A gente quer as de 4. E não tem regras. Não vai tem ter regras. faculdade que você, para se graduar, vai ter que fazer 36 créditos. Vai ter faculdade que são 30 créditos. Então, quando a pessoa entra na nossa assessoria, eu faço uma análise de perfil. É parecido com o sistema de imigração. Cada caso é um caso. Aí eu faço uma shortlist e já sei o que o brasileiro quer. Eu falo, e as notas também, é diferente. No Brasil é de até 10, né? Isso. Aqui não. Aqui tem 4, né? Tem universidades que tem 3.5, 4.5. Aí depende do estudo, né? Depende da faculdade. Geralmente é até 4, né? Até 4. E você precisa ter um GPA, por exemplo, na maioria das minhas faculdades. Para entrar, eu até consigo com 2. Mas para graduar, 3. 3, né? Então, tem que manter, porque senão você pode colocam você em probation, sim, se e não baixar gradua. de 2 e não se forma. E assim, e se perder o crédito, paga novamente. Exatamente. Então, o brasileiro tem que... Teve já gente, eu falo que eu fico indignada, que me falou, mas tem que estudar... É verdade. Tem gente que... Porque acha muito fácil. Não, eu só queria um visto. Já tive essas coisas, gente. Aí eu falo assim, olha, se você não estudar, você vai cancelar o teu visto. Eles vão notificar a imigração, olha, a Maria não está mais na faculdade. Sim, tem que ter visto cai o visto. É super sério, entendeu? Então, a gente não pode abusar do sistema. Não pode. Tá? É uma coisa que eu tento regulamentar. Poxa, já que eles são... Eu falo assim, América, eu sou apaixonada. É uma mãe, ela welcome os imigrantes, te dá tanta oportunidade. É o que você falou, 180 tipos de vistos. E até hoje é engraçado, porque apesar de você fazer esse trabalho maravilhoso, tem outros advogados de imigração, eu faço de falar, eu garanto para você, tem 1% ainda da população que sabe dos vistos que existem. Porque eu recebo muita gente, a gente tem uma equipe grande hoje, minha empresa já tem aí quase 40 funcionários, e o pessoal fala, não, mas eu já tenho o visto. Na cabeça dele é o visto de turista. Mas nós também. Nós estamos ligando para você, mas eu já sei que eu me qualifico para esse. Sim, já qualifico. Really? Quem te qualificou? Sim, bom, não sei, mas eu já sei. Eu li. Eu li ou alguém me falou. Ouvi no YouTube que eu já tenho 5 anos e eu sou excepcional. Bom, todo mundo é excepcional. A única pessoa que acha que eu sou excepcional é minha mãe. E mesmo assim ela duvida, né? Você vê. Mas é bem isso mesmo. Então, tem muita ainda informação. E o que é uma das minhas, né, que eu falo, gente, aqui é o país que dá oportunidade para todo mundo.
O que que você sentiu? Você está aqui há pouco tempo ainda, mas está bem mergulhada na sua profissão. É uma pergunta que eu faço muito. Existe essa ideia que o americano ele é anti-imigrante. Eu sei que não são. Eu estou aqui há quase mais de 60 anos. Sou casado com americana, meus filhos são americanos, meu neto, meu genro. E eu sei, eu já vivi em Ohio, já em Pennsylvania, já vivi no coração dos Estados Unidos, em New Jersey, e em Nova York também. Então, eu conheço o povo americano muito bem. E eu sei que eles são acolhedores. Então, essa ideia de, o americano não gosta de imigrante. Não, eu acho que a gente tem que separar. O que o americano não está muito feliz é com a imigração ilegal. E tá certo. Então, a casa é deles, né? Óbvio. Não é nossa. Eu sou americana já, mas não é minha casa. Eu sou aqui, fui convidada, meus pais me trouxeram, fomos aceitos. E eu estou aqui porque eles deixaram eu vir, né? Então, eu estou na casa deles, né? O país é deles. Nossa. Então, à noite, quando eu vou dormir, eu tranco minha porta. E eu acho muito válido alguém bater na porta. Oi, Ingrid, tudo bem? Posso entrar? Se eu não quiser, eu não abro. Não vou abrir. Então, esse é o clima. Você se sente acolhida pelo americano? Totalmente. Eu, assim... E você lida com várias faculdades em outros estados, porque os Estados Unidos não é só Flórida, Califórnia, Nova York e Texas. Olha, tem 50 estados. E eu vou, às vezes, para uns cantinhos, assim, que você só tem o campus da universidade. E não são legais? Maravilhosos. Não são queridos? Eu tenho algumas coisas para falar nesse sentido. Existe um mito no Brasil, que eu não sei se as pessoas saem falando, porque eu falo que até papagaio fala, que o americano não é família, totalmente errado. Totalmente errado. São totalmente família. Muito. Eu fico emocionada, porque eu vou na escolinha do meu filho e eu vejo o pai e a mãe indo buscar, e no final... A mãe se envolve na escola. Totalmente. Outra coisa, fala que o americano não aproveita a vida. Da onde vocês tiraram isso? Você passa na Flórida, a família no final de semana, tá todo mundo, praia, barco, o jogo das crianças. Jogo. Eles participam da vida dos filhos. Sim. E sim, são calorosos. Eu não tenho eu nunca sofri um preconceito. Pelo contrário, eles abrem as portas, estão abertos para ouvir, se esforçam para te entender. Que país é esse, gente, que na Flórida ele tá querendo até aprender outro idioma que não é o dele, mas que aqui fala-se espanhol. Fala muito, Então, o americano, para mim, eu sou suspeita, mas eu falo, gente, esse lugar é maravilhoso. E com relação à imigração ilegal, para e pensa. Se ele já te dá... Ele fala assim, olha, eu te dei 180 maneiras de entrar aqui. Você vai querer ir pelo errado? Estranho é quem é a favor do que eu já digo que é ilegal. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E às vezes eu ouço um brasileiro falar, poxa, mas eu não consegui o visto. Olha, tenta algum outro, se informa, melhora seu currículo, faz alguma coisa para ir pela porta da frente. Planejamento. Essa é a palavra. Em tudo é planejamento para você. Eu planejei 20 anos para morar aqui. E você não planejou só a sua empresa? Tudo. Você não planejou seu estudo? Tudo é planejamento. Tudo. O meu business plan, ele foi planejado ao longo da minha faculdade. Você entendeu? Não foi de um dia para a noite. Não, exatamente. Existem casos que a pessoa dá uma sorte e consegue fazer algo mais rápido, assim, do nada. Mas, em geral, é um planejamento. E a imigração, a palavra que eu mais uso é planejar. Planning. Porque se você não pode hoje, talvez você possa amanhã. Porque eu acredito que quase nada é impossível. A palavra impossível já tem a palavra possível dentro dela. Adoro. Tá? Então, é possível se você fazer um planejamento. Sim. Não é todo mundo que vai conseguir, mas um grande número de pessoas conseguem imigrar legalmente para os Estados Unidos. Total. Eu entendo o dilema de pessoas que querem cruzar a fronteira. Eu já estive na fronteira, eu sei o que é aquilo. Já passei parte da minha carreira indo para a corte, defendendo, tentando evitar deportações. É triste, mas é perigoso. Não aconselho para ninguém. Última coisa, Alessandra, eu sempre termino o meu podcast perguntando. Você já teve uma carreira linda no Brasil, bem sucedida. Agora você está aqui alegrando os brasileiros e outras nacionalidades para incentivar um estudo, melhoramento. O que você pode mais? Olha, eu quero levar essa mensagem para mais pessoas, né? Eu falo que o dinheiro é uma consequência. A gente tem um propósito. Eu trabalho realmente por propósito. Assim, quando eu vejo o meu cliente, poxa, entrando na faculdade, conseguindo entrar na área dele, feliz,
trazendo a família para cá, em Trabalhando. segurança, trabalhando legalmente, Sim. com social security e fazendo o que você falou, a palavra-chave, um planejamento, né? Isso me traz um rewards, assim, não tem palavras, não tem preço. E eu quero espalhar mais essa notícia. Ótimo. Né? Eu acho que eu posso ainda... Hoje a gente tem uma parte da empresa que atende outras nacionalidades. Então, a gente tem vindo muito portugueses, pessoas da Espanha... América Latina também? América Latina, colombianos, muito indiano. A gente começou com indianos, né? E o brasileiro ainda é bem engatinhando nisso, né? Então, vai crescer muito, porque eu acho que quando isso for mais divulgado, sim. O brasileiro vai abraçar essa ideia, porque une o útil ao agradável. O fato que eles querem vir, poder se sustentar legalmente e melhorar a educação e a formação da pessoa. Sim, e o que eu posso mais é, assim, usando o meu know-how, eu trazer mais oportunidades, né? Então, legal. Eu vou lá e falo com mais... Hoje mesmo, né, falei que eu consegui mais uma faculdade. E mostrar, acho que para o brasileiro, agora que você me fez pensar nisso, né? Que existe uma oportunidade aqui, uma terra que welcome todo mundo. É um lugar onde eu não sabia disso. Como o imigrante é welcome aqui. Fala que não tem oportunidade, aqui não tem como. Esse país, ele é maravilhoso. Então, levar essa palavra da parte boa do americano, que às vezes tem um preconceito no Brasil. Verdade, Tem um preconceito absurdo. E, infelizmente, não sei se você sabe, doutora, algumas escolas no Brasil, porque você não foi criada lá, né? Eu mesma fui criada numa escola que tinha um discurso assim, o americano é o opressor, o americano é o frio. E eu preciso falar que é tudo mentira. Te enganaram, né? O capitalismo selvagem. E aí? Funciona, tá bom, é isso que a gente quer e funciona. É verdade. Então, falar que esse país aqui é maravilhoso. Eu sou grata. Eu acordo agradecendo e durmo agradecendo por estar aqui. Eu também. Queria te dar um presentinho aqui do nosso escritório, só para você lembrar da gente, quando você tiver no seu telefone. Obrigada. Botar na sua mesa. Eu uso bastante. É um standzinho. Legal. DM Visa Law. Uau, fantástico. Muito obrigada. Olha, Alessandra, parabéns foi pelo seu obrigada. trabalho. E você também, parabéns pelo seu trabalho. Foi um grande prazer te conhecer. Meu prazer. Vamos ter contatos muito mais frequentes. Que bom. Breve teremos um outro encontro, fazer um outro podcast, aumentar a sua visibilidade e para ajudar as pessoas que assistem o podcast. Muito obrigado. Obrigada a você. E até a próxima vez que a gente se encontre. E quero convidar as pessoas que apertem o sininho, fazem o subscribe olhe e assista aos nossos vídeos. Temos uma plétora de profissionais de muitas áreas diferentes e em breve teremos muitos mais. Muito obrigada, Alessandra, e obrigada a todos que nos estão assistindo. Obrigada. Maravilhoso.